Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, piratas da colina, terror dos sete mares, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é pra quem acredita. Toda hora uma notícia a respeito dos gigantes da colina, galera. Mas vamos falar aqui a respeito da seleção brasileira sub-20. Pagou mal vexame, galera. E o Leandrinho já voltou para casa, já está disponível para poder estar atuando pelo Vasco da Gama. Porém, o Leandrinho é lateral esquerdo e não direito. E nós estamos com um probleminha, né, cara? Um probleminha não, né, filho? A realidade é a seguinte. Como o Paulo Henrique foi convocado, né, está com a seleção para poder estar jogando os amistosos, né, na Coreia e no Japão, Puma Rodrigues seria o reserva imediato para poder estar atuando contra o Fortaleza. Mas, né, como sempre, contudo, todavia, o Uruguai também foi convocado para sua seleção. Então, Puma Rodrigues e Paulo Henrique foram convocados para poder estarem disputando jogos pelas suas seleções, os famosos amistosos. E aí o que acontece, galera? Só sobrou um lateral direito, o Paulinho, que vem pedindo passagem há muito tempo para o Fernando Diniz. Só que o Fernando Diniz não dá oportunidade ao garoto. Vamos entender a história do Paulinho, cara. O Paulinho, ele foi emprestado por Volta Redonda para poder estar jogando lá. E ele foi, quando ele pisou, né, em Volta Redonda, o Vasco ligou para ele pedindo para ele voltar, porque o Puma Rodrigues estava de saída do Vasco da Gama, né, porque o seu agente já estava procurando um clube, e tudo indicaria que o Puma Rodrigues iria sair, então iria ficar faltando lateral direito para poder estar substituindo o Paulo Henrique. Então o Paulinho voltou. Mas o Puma Rodrigues não saiu do Vasco da Gama. E aí o que acontece? O Paulinho ficou, né, sentado no banco de reserva e muitas das vezes nem é relacionado para ir para os jogos, só fica mesmo treinando como profissional. E aí ele pediu, cara, sentou com o Felipe Maestro lá, conversou e pediu que o Felipe negociasse ele, que deixasse ele ir embora para um outro clube, porque ele quer jogar, ele precisa jogar, ele precisa ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. E aí o Felipe conversou com ele, né? Pediu calma. Cara, as oportunidades elas aparecem para todo mundo, né? Só ter um pouquinho de paciência, calma, que as coisas irão acontecer, as coisas irão se encaixar. Uma oportunidade boa apareceu para o Paulinho, né? Que agora tem que ser, né? Eu já ia falar convocado, mas não é convocado, né? Tem que ser escalado pelo Fernando Diniz. E acontece o seguinte, vamos entender a parada, cara. Coisas boas acontecem para todo mundo, cara. E muitas das vezes é uma cadeia de coisas boas. Então, entendendo o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, o Paulo Henrique, um dos melhores laterais do Brasil hoje, jogando pelo Vasco da Gama. Cara, qual é o sonho do Paulo Henrique? O sonho de qualquer jogador, de todos os jogadores, é o que? Ser convocado pela seleção brasileira. E o Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira para jogar os amistosos. Com isso, né, o Paulinho, ele deve jogar agora contra a Fortaleza, né? Porque o Fernando Diniz não tem nenhum lateral direito para poder estar substituindo o Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. Então, cara, como eu tô te falando, coisas boas acontecem, é uma cadeia, é uma sucessão de coisas boas. Paulo Henrique convocado para sua seleção, Puma Rodrigues convocado pela sua seleção, Paulinho vai ter a chance de jogar e mostrar o seu futebol para o Fernando Diniz. Então, cara, a oportunidade bateu na porta dele, o momento é agora. Agora, vai ser uma sacanagem se o Fernando Diniz não botar o garoto para jogar, né, cara? Porque ele é o único lateral direito. O Leandrinho é lateral esquerdo. Lateral esquerdo, cara, o Vasco tem 4, que é o Lucas Piton, que já está de volta, que é o titular absoluto na esquerda. Tem aí o Leandrinho, que chegou do Sub-20. Tem o Riquelme, que também é lateral. E tem o Vitor Luiz, né, que também é lateral e muitas das vezes substitui o Lucas Piton. Mas, né, nos últimos momentos aí, o Fernando Diniz colocou o Puma Rodrigues para poder estar fazendo essa substituição contra, né,
nos últimos jogos aí, botou o Puma Rodrigues para substituir o Lucas Piton nos últimos jogos, e o Puma Rodrigues se deu bem na lateral esquerda, conseguiu fazer o que ele não faz na lateral direita. Muitas das vezes o Puma Rodrigues, quando joga na lateral direita, ele não costuma voltar para poder ajudar na defesa. E aí fica aquela Avenida Pumita, tanto é que o apelido pegou, né? Avenida Pumita, porque ele não volta para marcar. Já na lateral esquerda, ele, né, fez o dever de casa, então ele ia e ele voltava. Possa ser que agora ele venha entender que o lateral ele precise voltar para ajudar na marcação, né? Mas com essa oportunidade, o Paulinho agora é a bola da vez para poder estar mostrando aí o seu futebol para que ele veio, galera. E falando de futebol, né, o Campeonato Brasileiro, o Mirassol ganhou o Fluminense por 2-1. Mirassol foi a 46 pontos e comemoraram como se fosse um título, porque realmente para eles foi uma façanha se manter na primeira divisão, galera. Para todo mundo que estava falando aí, os comentaristas, né, os sabedores de futebol, dizendo que o Mirassol iria brigar na parte lá de baixo para não cair, o Mirassol foi a zebra da vez, cara. O Mirassol conseguiu fazer o que muitos times grandes não estão fazendo, como Vasco, Santos, Internacional, Corinthians, Botafogo, Fluminense. O Mirassol conseguiu se consagrar na primeira divisão primeiro do que muitos times da Série A que se dizem ser grandão. E o Mirassol está tirando onda. E meus parabéns aí ao time Mirassol, que conseguiu o acesso para 2026. Já está lá consagrado com os pés na Série A em 2026, galera. E o Vasco, para poder ficar firme, consagrado também, o Vasco precisa de 12 pontos. Mas esses 12 pontos não vai vir de graça, não vai ser barato não, galera. Porque os times que estão vindo para poder estar enfrentando é pedreiro. Então, né, como falei, né, Campeonato Brasileiro, mano, gigante luta contra gigante. Então o Vasco vai precisar se preparar, precisar botar os pés no chão, caminhar, porque o Vasco oscila muito, né? Sai de uma vitória maravilhosa, como saiu contra o Vitória, e aí chega em Fortaleza, não pode vacilar, né? Não pode empatar, nem muito menos perder. Precisamos vencer para chegarmos a 36 pontos. O Vasco de 50 com 33, ganhando vai a 36 e cada vez vai se aproximando do acesso em 2025 de permanecer na primeira divisão. Lembrando, galera, que para poder permanecer na primeira divisão, os times têm que somar 45 pontos. No máximo, aí, estourando 43. Abaixo que isso, vão ficar na segunda divisão. E os times que já estão lá, filho, praticamente vão ter que lutar muito, jogar muito para poder fugir do Z4. Então, essas foram as notícias que eu tenho para dar a vocês. Vamos aguardar o que vai ser do menino Paulinho, se o Fernando Diniz vai escalar ele, se vai colocar ele, porque o moleque merece, tá pedindo espaço, tá pedindo passagem e merece essa escalação e merece jogar contra o Fortaleza, galera. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito, galera. Vamos que vamos, porque aqui é Vasco da Gama. Valeu!